Ok. Agora sim, eu vou te explicar assim. Esses dois zeros aqui, esse e esse aqui, veio daqui, quer ver? Se você observar, olha esse polinômio p de x que está aqui. Entre o x à quarta e o x, existe o 0x ao cubo e o 0x ao quadrado. Então, quando você vai declarar o vetor, que são os coeficientes do polinômio aqui, você é obrigado a colocar esse zero aqui e esse zero aqui, porque nessa sequência ele está faltando. Ô Vinícius, você lembra lá de Breuil-Ruffini, como é que era? Que eu tinha que completar com zero? É o mesmo caso aqui, você completa com zero os termos que faltam. Não sei se ficou claro isso. Faltou termo, você pega e completa com zero. Sim ou não? De boa? Vinícius, você conseguiu entender o que eu falei? Ok, perfeito, correto. Você já conseguiu entender certinho. Se aqui fosse, por exemplo, um x à quinta aqui e faltasse todo mundo, então eu colocaria 3 zeros. Perfeito. É exatamente isso. Você conseguiu entender a lógica do problema. Tá? Então, só voltando aqui para poder ficar gravado, quando você manda compilar, ele salva a alteração que você fez e faz a conta aqui. No caso, o que nós fizemos? Ele escreveu para a gente o polinômio e calculou quem que era o valor de P de 2 aqui embaixo. Como é que eu sei que ele fez isso? Está aqui, ó. Aqui eu declarei o polinômio, tá? Aqui, esse comando aqui é para escrever o polinômio na variável x. Ele escreveu a partir desse comando aqui. E aqui é para você calcular efetivamente o valor em 2. Se eu quisesse calcular em 3, colocaria um 3, assim por diante. O valor que eu quiser calcular, eu coloco aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui, gente, que é o seguinte, ó, esse ponto e vírgula aqui, quando você coloca o ponto e vírgula, a variável assume o valor que você declarou, mas não escreve na tela. Exemplo, se eu tirar esse ponto e vírgula daqui e mandar compilar, por exemplo, agora, ele vai escrever também o vetor aqui em cima, percebem isso? Então, o ponto e vírgula, a variável assume o valor, mas não escreve. Se eu colocar o ponto e vírgula e se eu tirar o ponto e vírgula, só um minuto, se eu tirar o ponto e vírgula, vai escrever na tela o valor. Entenderam a utilidade do ponto e vírgula aí, todo mundo? Vamos lá, então. Então, por exemplo, ó, aqui agora, o próximo comando aqui vai ser para escrever as raízes do polinômio. Então, esse host aqui significa raiz. Quer dizer que ele vai calcular para a gente quem que é a raiz daquele polinômio que está em cima. Exemplo, eu vou desmarcar aqui a vírgula, porque eu quero que ele exiba para a gente quem são essas raízes. Então, quando eu clicar aqui, o que vai exibir na tela? Vai exibir o polinômio na variável x, vai exibir o cálculo de P de 2 e vai exibir também aqui o valor da raiz. Porque eu não botei ponto e vírgula aqui. Quer ver? Ó? Compilei. Veio para cá. Eu sei que está confuso. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui são as raízes. Quer dizer que a raiz é 1,2 menos 0,14 mais 1,08i. Esses is que estão aqui, não se preocupem. Isso aqui é um número complexo, tá? Que é uma coisa que, em geral, você vê no terceiro ano. Algumas pessoas veem, outras pessoas não veem. Mas são as raízes, basicamente, porque tem raízes reais e raízes complexas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que seria uma outra história. Deixa eu fazer, por exemplo, aqui um caso talvez mais simples. Deixa eu fazer aqui embaixo, quer ver? O polinômio P de 2, que eu declarei aqui. Não. Por exemplo, suponha que eu quisesse fazer da seguinte maneira. Ó. Vamos pegar um polinômio aqui embaixo, um P de 3, e eu quero que esse polinômio P de 3 aqui meu... Espera aí, só um pouco. Esse teclado aqui meu é o seguinte, eu estou usando o Windows, né? Eu estou usando o Windows no computador da Mac. Então, assim, o teclado é diferente. Então, às vezes, eu acabo confundindo aqui, porque as teclas que estão escritas aqui no meu teclado não é necessariamente as que aparecem na tela quando eu clico, entendeu? Então, eu tenho que fazer essa conversão sempre aqui na minha cabeça. Mas está tudo bem. Ó, vamos supor o polinômio 1, 0 e vamos colocar aqui menos 1.
Quando você utilizar isso aqui, deixa eu tirar essa aspa daí. Quando você fizer isso aqui, quer dizer que você vai declarar... Peraí. Isso, menos 1. Quer dizer que você vai ter o seguinte polinômio, quer ver? Se eu mandar colocar assim, ó, polyOD. PolyOD. No caso... P3 na variável x, assim, o que ele vai fazer para a gente, pessoal? Quer ver? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu tirar esse... Deixa eu deixar sem exibir isso aqui por enquanto. Sem exibir isso aqui por enquanto também, só para poder me concentrar nessa expressão aqui de baixo. Ok. Quando eu clicar aqui, o que ele vai fazer é o seguinte, ó. Mandei compilar. Compilou. O que ele escreveu para a gente aqui foi 1, 0 e menos 1. E não escreveu o polinômio. Por quê? Porque eu escrevi a palavrinha errada. Lembra o seguinte, o problema sempre está entre a cadeira e o computador. Tá? O problema sempre é entre a cadeira e o computador. Fato isso. Aí, viu só? Escrevi certo, funcionou. Olha todo mundo aqui, pessoal. Olha esse polinômio aqui. 1x² mais 0x menos 1. Se eu perguntar para vocês quem que é a raiz desse polinômio aqui, vamos fazer de cabeça. Ó. Se você igualar isso aqui a 0, vai ficar x² igual a 1. Logo, fica x igual mais ou menos raiz de 1, que é quanto? Que é 1. Então, se eu mandar calcular as raízes desse polinômio P de 3 aqui, ó, host, que são raízes, né, de quem? De P de 3. Quanto é que essa continha vai ter que dar? Mais ou menos 1. Aqui, ó, mais ou menos 1. Menos 1 e mais 1. Escreveu para a gente aqui. Se eu quisesse, em vez de colocar aqui um 1, se aqui fosse um 4, aí daria mais ou menos raiz de 2, quer ver? Mais ou menos 2, que da raiz de 4 é 2. E assim vai. Então, esse comando aqui, pessoal, é para você calcular as raízes. De P de 3. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Legal? Ou não legal? Ó, se preocupa não. Eu depois vou pegar e vou mandar isso aqui para vocês exatamente como está aqui, para vocês poderem fazer essa análise, tá? Que é bem interessante. Eu vou deixar esse outro exemplo aqui também, que é interessante também. Beleza. Pessoal, vamos continuar vendo aqui algumas coisinhas então. É treino, mas você está conseguindo, Heloísa, acompanhar passo a passo? Porque depois que você pegar o exercício que eu passei lá, você vai buscar aqui, você vai ver qual é o comando que você vai utilizar para poder fazer o seu exercício. Basicamente é isso. Aí no caso aqui, gente, esse poliote, igual eu falei, é para escrever o polinômio, tá? Esse disp aqui. Esse R1 aqui, eu vou explicar o que é isso aqui. Ele faz o processo contrário. Quer ver? Por exemplo, se eu tivesse aqui... Se eu tivesse aqui o seguinte, aqui eu te dou as raízes, certo? E quero calcular, no caso, quem que é o polinômio. É o processo contrário. Você tem as raízes, você procura qual que é o polinômio, cujas raízes são esses valores dados. Então, tá aqui, ó. Esse comando aqui, o poly só, ele gera os coeficientes do polinômio com as raízes R1 e coeficientes dominantes igual a 1. Que é quando você calcula qual que é o polinômio cujas raízes são 1 e menos 1. Olha só o resultado que aparece quando você mandar compilar isso aqui. Só um detalhe, para ficar mais claro para a gente poder conseguir entender isso, eu vou mandar escrever o polinômio. Espera aí. Lembra que para você escrever o polinômio, é só colocar esse comando aqui. Poly_out. Aí eu vou escrever o polinômio P2, que eu tenho aí, na variável que eu quero, a variável x. Ok, quando eu clicar aqui, olha só o que vai acontecer. Ele falou o seguinte, ó, foram dadas essas raízes.
que acabou misturando aqui. Cadê? Ué, por que apareceu aquilo lá ainda? Só um minutinho, pessoal. Está aparecendo mais coisa do que eu queria que aparecesse aqui. Aqui você tem o R1, o P2 está aqui, tá certo. Aqui não era para aparecer, porque eu coloquei ponto e vírgula. Por que está aparecendo lá embaixo esses valores aqui? Algumas coisas não se explicam. CLC limpou. Aqui, na verdade, é o seguinte. Isso aqui que ele escreveu aqui para a gente é o polinômio. Ó, foi dado 1 em menos 1. Se você pegar 1x² menos 1 igual a zero e resolver, você acaba tendo essas raízes. Então, com essas raízes, você acaba tendo esse polinômio aqui. A única coisa que eu não estou conseguindo te explicar nesse momento é por que está aparecendo esse outro polinômio aqui que não era para estar aparecendo. Porque eu coloquei um ponto e vírgula aqui. Mas está, fazer o quê? Inclusive, está até aqui o que eu tinha escrito aqui. Ó, deixa eu colocar aqui isso. Ah, tá. Não tá não, peraí. Isso aqui mandar processar agora. Agora se apareceu somente o que eu estava querendo. Então, se são dados essas raízes aqui, você acaba tendo então esse polinômio aqui, que é gerado por essas raízes. Comente ele. Ô Vinícius, comentar o que exatamente? Tá, sim. Perfeito. Eu concordo com você, Vinícius. Mas de qualquer forma, como eu coloquei o ponto e vírgula aqui, não era para estar aparecendo. Tá? Se eu botei o ponto e vírgula aqui, era para não aparecer. O porquê que aparece, aí é uma outra história que nesse momento eu não sei te explicar. Algumas coisas no computador não fazem o menor sentido. Exemplo, se eu declarei aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Aqui, se eu pegar e tirar a porcentagem daqui, como eu botei um ponto e vírgula aqui, o correto não era para aparecer, na minha opinião, mas aparece. Tá vendo? Apareceu aqui. Eu não sei por quê. Enfim, se eu botar aqui a porcentagem, não aparece mais. E tá tudo bem. Apareceu só o que eu quero. Quero o quê? Te dei, no caso, essas raízes. Ele escreveu para a gente o polinômio com essas raízes. Beleza? Tá vendo aqui, por exemplo, aqui em cima? Ah, não, pessoal, olha só. Olha que coisa interessante que eu acabei de descobrir agora. Quer ver? Percebam que aqui tem um ponto e vírgula. Ainda assim, o computador escreveu para mim o polinômio. Significa, então, que não sei por quê, que esse comando aqui, ele escreve para a gente o polinômio, independente de ter ponto e vírgula ou não. Tá? Ele escreve para a gente, tendo ponto e vírgula ou não, ele vai escrever do mesmo jeito. Eu tirei o ponto e vírgula, cliquei aqui, ele escreveu para a gente novamente o polinômio aqui em cima. Coloquei o ponto e vírgula aqui. Nesse caso, ele continua escrevendo para a gente. Ou seja, aquele comando polival aqui, ele funciona, poliout aqui, ele funciona a despeito do ponto e vírgula, independente do ponto e vírgula. Beleza. Tá, vocês estão acompanhando, pessoal, passo a passo que nós estamos fazendo aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou está muito embolado? Ó, com essa parte aqui de polinômios, vocês vão resolver quase tudo. Só falta fazer agora o seguinte, a parte sobre essa parte aqui de baixo, que no caso é do produto aqui que eu não fiz com vocês ainda.
Beleza. Deixa eu ir cancelando aqui. Eu vou fazer do produto. Do produto aqui, na verdade, é o seguinte, ó, no produto, vou explicar para vocês aqui. Certo. Do ponto e vírgula na programação funciona como encerramento de linha de comando, correto? Não sei se seria diferente em C++, mas acredito que não. Eu também, só que nesse caso aqui, o ponto e vírgula, a única coisa que ele serve para a gente aqui é para fazer aparecer ou não a expressão na janela de comando. Nessa linguagem de computação aqui. A única função dele é fazer aparecer ou não a janela de comando. O que você falou, eu concordo. Eu sei que em Pascal mesmo, né, quando você queria encerrar alguma coisa, você botava um ponto e vírgula. Você fechava a sua linha de comando. Aqui a conotação do ponto e vírgula não é exatamente essa. Bom, nós vamos lá. Deixa eu explicar para vocês aqui, gente. Ó, esse comando conv aqui, está explicado aqui na frente. Ó, ele multiplica os polinômios p e p2. Eu vou liberar o polinômio p aqui em cima, para a variável poder assumir o valor. E o meu polinômio P2, ele está aqui, ó, tanto o P1, o P quanto o P2 já estão liberados aqui. Quando eu mandar compilar, o que ele vai fazer aqui para a gente é escrever o vetor, vou tirar o ponto e vírgula para poder fazer aparecer o vetor, e aqui embaixo ele vai pegar esse vetor que eu chamei de produto e fazer o quê? Vai pegar, no caso, aqui, esse vetor aqui e colocar ele escrito na variável x. Sempre esse comando aqui é para você pegar o polinômio e escrever na variável que você quer. Quer ver? Compilei. Olha o que aconteceu aqui. Ele vai me dar o vetor e vai me dar, no caso, o resultado, que é isso aqui. Então, esse aqui é o vetor da multiplicação de P por P2. O P2 está aqui. Quer ver? Deixa eu fazer aqui em cima, ó. Deixa eu liberar isso aqui e deixo ir aqui. Perfeito. Olha só que coisa interessante. Se você analisar, o polinômio P está aqui em cima. O polinômio P2, ele está aqui. Então, se você pegar esse polinômio aqui e multiplicar por esse aqui, se você pegar só os coeficientes, vai dar isso aqui. Logo, você colocando as variáveis, vai dar, no caso, tudo isso, ó, 3x à sexta, 0x à quinta, menos 3x à quarta, menos 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, 2x e 4. Tá? Então, esse resultado aqui é o resultado da multiplicação desse polinômio aqui por esse polinômio aqui em cima, cuja conta é feita utilizando esse comando aqui, essa sintaxe aqui. Legal, pessoal? Tranquilo isso aí? Beleza? Ok. Deixa eu fazer o seguinte. Eu passei para vocês na última aula também como é que você instala aquele pacote extra de comandos. Eu vou ter que utilizar agora aqui, para poder mostrar como é que você faz para calcular a integral, aquele pacote extra. Aí, toda vez que você for utilizar aquele pacote extra, que já deve estar instalado, deixa eu perguntar, alguém não instalou o pacote extra, pessoal? Ou todos conseguiram instalar o pacote extra? Viu? Beleza. É aquele... olha só, para quem não conseguiu instalar, gente, aquele pacote extra, eu percebi isso na aula com o pessoal da engenharia, que eu dou aula de cálculo numérico lá, usando esse programa aqui. Algumas pessoas não conseguiram instalar porque tinha o Avast. Se você tiver o Avast funcionando, você não consegue instalar, tá? O Avast acaba bloqueando aquilo. Se você usar apenas o antivírus do próprio Windows, você consegue instalar. Tá? Então, vamos fazer só o seguinte que eu acho que é importante. Quais são as regras para você conseguir instalar aquele pacote extra? Primeiramente, você desabilita o Avast e deixa somente o antivírus do próprio Windows funcionando. Ou qualquer outro antivírus, deixa apenas o antivírus do próprio Windows. O que você tem que fazer é o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar e exibir isso aqui.
Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Tem uma coisa aqui que não era para estar aparecendo. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte. Vou mostrar o que você tem que fazer para poder instalar aquilo lá. O que você faz, deixa eu mudar aqui o que você vai ver. Aqui. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, pessoal, que é a seguinte, essa tela aqui. Eu acredito que vocês estão vendo aí na tela, a tela que tem, no caso, os meus arquivos, correto? Todo mundo consegue ver a tela com os meus arquivos? Escrito Octave, perfeito. O que você faz? Você vem aqui no C, né? O meu C, no caso, é o Bootcamp, que é porque é uma partição que eu fiz com esse nome. Aí o arquivo que você vai... Ó, o meu Octave está instalado dentro dessa pasta aqui. Octave 5.2.0. Então, o pacote extra que você vai utilizar é esse pacote aqui que eu estou destacando. Esse pacote aí, pessoal, ele tem que estar preferencialmente, tá? Tem que estar nessa pasta do Octave 5.2.0, que é onde você instalou o Octave. Primeira coisa, tudo bem? Até ali. Todo mundo colocou esse pacote aqui dentro. Quem aqui? Lourenço, você conseguiu fazer isso aí, Lourenço? Colocar esse pacote dentro dessa pasta aí, Diogo. Beleza. Vamos voltar. Beleza. Feito isso, aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Presta atenção. Eu só vou dar um cliquezinho assim para ele ficar dessa maneira e vou copiar. Vou copiar aquela linha de comando aí. Copiei. Vou voltar lá para o Octave agora. Acredito aí que vocês estão conseguindo ver o meu Octave nesse momento, então. Certo? Todo mundo vê o Octave? Sim? Beleza. O Octave está aqui, pessoal. O que você faz agora? Para você conseguir instalar o pacote, ó, passo a passo, você vem aqui e vai lá no C. Tá? No C, no diretório principal, aqui no diretório C, entra na pasta do Octave e vai na pasta em que você guardou o seu arquivo. Tá vendo aqui? Eu fui na pasta onde eu guardei o meu arquivo. Todo mundo fez isso? Ó, na pasta onde eu guardei o meu arquivo aqui, que é o meu pacote extra. Aí o que você faz para poder instalar esse programa, né, esse pacote aí agora? Aí você vem aqui no Octave, onde eu estou agora. Ó. Entrou aqui, todo mundo está aqui, Henrique, Diogo, está todo mundo aí para poder instalar então? Beleza? Sim, sim. Ó, o que você faz? Você vem aqui e digita então PKG, que vem de pacote, install. Aí, pessoal, você vem aqui e faz isso aqui, ó. Cola aquele comando todo que tinha lá. Qual é a diferença aqui? Percebam que aqui você tem um ponto .gz e aqui não tem. Então, você vem aqui e coloca ponto .gz. Fez isso? Todo mundo aí que não conseguiu instalar? Correto? Fez isso, dá Enter então. Quando você der Enter, você vai perceber que ele vai instalar. Vai demorar um minutinho, mas vai instalar. Eu não vou fazer isso aqui porque o meu já está instalado. Aí você fazendo isso, Henrique, depois você me fala se você conseguiu, se ele instalou, se ele deu mensagem de erro. Assim que tiver terminado, aí você me dá um retorno. Foi aparentemente, beleza. Então agora é o seguinte, uma coisa que você vai ter que fazer toda vez que for utilizar esse programa, agora é para todo mundo, tá, pessoal? Agora todo mundo, toda vez que você for utilizar esse recurso aí, você tem que pegar e chamar ele. Como é que você chama esse recurso aí? PKG, load, assim, e você coloca symbolic assim, quer dizer que você vai chamar o pacote symbolic. Fez isso, dá Enter. Opa, aí, percebeu? Aí chama o pacote symbolic. Quando você fizer isso aí, quando você chamar o pacote symbolic, aí você já pode pegar e utilizar agora.
Por exemplo, eu vou voltar lá para os meus arquivos agora do Octave para poder seguir a partir de lá, porque lá eu tenho exemplos que eu vou passar para vocês então. Deixa eu voltar aqui então. Aqui. Isso. Ok, estamos aqui. Pessoal, olha só. Eu vou passar para vocês agora um exemplo sobre integral. Como é que é a questão das integrais? Deixa eu pegar um caso mais geral e depois a gente faz um caso mais particular. Cadê? Exemplo de interpolação, não limites, derivada. Cadê a integral? Está aqui em cima. O que vocês vão ter que saber para a integral é isso aqui, ó. Vou pegar aqui. Essa parte de polinômio seria isso aqui. Deixa eu voltar para cá, que eu não tinha feito nenhum polinômio dessa maneira aqui. Olha só. Deixa eu fazer aqui embaixo. Desculpa. Desculpa de novo, está tudo errado. As teclas são diferentes, então deixa eu voltar lá, espera aí. Aqui, copia. Isso. Ok, perfeito. Olha só, vou desabilitar tudo isso aqui, gente, para eu poder trabalhar com essa parte aqui de baixo. Na verdade, eu posso fazer o seguinte, quer ver? Eu vou deixar só ativado o polinômio P, a escrita dele aqui, e vou desativar, né? Vou desabilitar por enquanto isso aqui. 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 Pronto. Primeiramente, pessoal, eu vou tirar essa função aqui, que eu não vou usar ela aqui, vou usar diretamente o nosso polinômio que eu tenho lá em cima. Só um detalhezinho aqui, peraí. Ctrl Z. Tá. Não vou utilizar ela mesma, que vai ser melhor. Olha só aqui. Quando você chama aquele pacote que eu mostrei para vocês lá, vocês podem fazer integral e pode calcular a derivada também. Vou fazer esse exemplo aqui com vocês, primeiramente calculando a integral. Para você poder declarar uma integral, primeiramente tem que pegar e declarar as variáveis. No caso aqui só tem a variável x, então só preciso da variável x. Posso ignorar a variável y. Esse ponto e vírgula você pode colocar ou não, que para esse caso aqui vai ser indiferente, tanto faz. Aí você declara a variável, que é dessa maneira aqui, declaração das variáveis, tá? Isso aqui eu declarei essa funçãozinha aqui, 3x ao quadrado. Só um detalhe, quando você for declarar uma função, por exemplo, 3x, você não pode colocar 3x junto, você é obrigado a colocar o asterisco. Vamos colocar mais termos aqui, por exemplo. Vamos colocar um 4, x, por exemplo, a quarta, você tem que declarar sempre dessa maneira aqui. Estão percebendo isso? Toda vez que você for colocar alguma coisa nesse sentido, a gente multiplicando, a gente é obrigado a colocar o asterisco. Se você não colocar o asterisco, vai dar erro. Fato isso. Tá? Tipo 4x à quarta, se eu vou colocar aqui no meio também. Menos 2, que multiplica x elevado ao quadrado, por exemplo, que eu não tinha colocado ainda.